Olá pessoal, tudo bem? O último capítulo da novela Gênesis será marcado por grandes reviravoltas e fortes emoções. Isso porque José finalmente revelará a verdade para seus irmãos. Além disso, o escolhido de Deus se encontrará com seu pai depois de muitos anos. Mas não será apenas a vida de José que terá um final emocionante. Isso porque o faraó também se surpreenderá ao ficar na presença de Apepe e também descobrir que existe um grande vilão infiltrado em seu palácio. Além disso, Lúcifer, após tanto atormentar, acabará sendo escorraçado por Deus da vida de seus escolhidos. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta aqui embaixo nos comentários de que cidade e estado você assiste e me diz o que acharam da novela Gênesis. Acham que representou bem as passagens bíblicas? Qual foi a sua fase favorita de todas? Além disso, qual novela você gostaria de ver após o fim deste folhetim? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Após uma longa jornada, a história de José chegará ao fim. O escolhido de Deus, que passou por grandes dificuldades até se tornar um dos homens mais poderosos de todo o Egito, finalmente terá paz. Não somente ele, como também seu pai e até mesmo seus irmãos, que se arrependeram amargamente pelo que fizeram ao filho preferido de Israel. Isso porque após muitos anos, pai e filho se reencontrarão em cenas emocionantes, e assim a família se unirá mais uma vez. José, após ser tão humilhado, conseguiu dar a volta por cima com a ajuda do Senhor Deus e se tornou um grande governante no final, para o completo desespero daqueles que o humilharam. Isso pois eles foram responsáveis por uma grande tragédia na vida do escolhido de Deus. Mas este não será o único momento em que o divino interferirá na vida de seu escolhido. Isso porque José terá que enfrentar muitas dificuldades e ameaças no Egito. Porém, o rapaz, mesmo diante de tantos perigos, jamais esqueceu a sua fé, sempre pedindo para Deus e lhe agradecendo, mesmo nos momentos mais complicados, o Senhor irá olhar para o jovem mais uma vez. Assim, como já ocorreu antes, o Senhor irá agraciá-lo, mas desta vez será com um reencontro emocionante com os seus familiares. José, que conseguiu se tornar governador do Egito, mesmo em meio a um turbilhão de dificuldades, conseguiu conquistar a confiança dos nobres do local. O homem trabalhou incansavelmente e assim se tornou o braço direito do faraó Seche. Os anos se passaram e com eles José se tornou cada vez mais poderoso e prestigiado, enquanto seus irmãos acreditavam fielmente que o rapaz estava morto ou ainda tendo uma vida miserável como escravo. Mas José estará vivendo uma vida de rei, enquanto não só os seus irmãos passam por grande dificuldade, como também seu pai Israel. Isso porque a terra em que vivem não dará frutos como antes. Assim, cada vez mais a comida e os rebanhos serão escassos. Com o passar do tempo, eles não verão outra solução a não ser comprar os suprimentos no Egito. Israel, então, pediu que os seus filhos fossem para a região e comprassem os mantimentos. Mas ao chegarem, José, que será uma espécie de governante e braço direito do faraó, reconheceu os seus irmãos. Lá, ele até deixou que os homens comprassem os suprimentos. Mas os seus irmãos não reconhecerão, e assim José acabará prendendo eles. O rapaz armará um plano para que eles fiquem presos em seu território. Desta forma, finalmente o caminho de Israel e José se cruzará novamente. Posteriormente a isso, José libertará os seus irmãos,
mas deixará Simeão preso, e para que ele seja solto, ele exigirá que Benjamim seja levado à sua presença. Ao saber sobre a exigência do governador do Egito, sem imaginar que se trata de José, Israel ficará desesperado. Já em idade avançada, ele então permitirá que Benjamim viaje para que possa salvar os seus filhos. Mas antes disso, José perceberá que está indo longe demais. O poderoso Deus colocará a mão na consciência do seu escolhido e assim José desistirá de testar os seus irmãos. Com o coração repleto de amor e bondade, ele se revelará para todos, e os rapazes ficarão surpresos diante de tal revelação. Ao voltarem com Benjamim para o Egito, José ficará surpreso. Os homens então dirão que seu pai permitiu que o garoto fosse com eles. Mas neste momento, José não conseguirá conter a emoção. O escolhido de Deus então perguntará se seu pai está mesmo vivo. Todos entrarão em choque com esta questão. Ele então acabará revelando aos seus irmãos que ele é José, o irmão que eles venderam para o Egito. Judá ficará paralisado por um momento, mas logo implorará o perdão do escolhido de Deus. Os outros então ficarão desesperados e perguntarão se é realmente José. Enquanto isso, Judá pedirá perdão ao escolhido de Deus de joelho. Ele pedirá para que José o perdoe por não ter o protegido. A emoção tomará conta dos irmãos, que ficarão sem saber como agir. Mas José fará questão de abraçar um por um e todos dirão que estão felizes. O rapaz ainda deixará claro que não tem ressentimentos e pedirá para que eles não fiquem tristes nem se culpem por terem o vendido. Ele então contará que entendeu os planos de Deus para a sua vida. Ele dirá que não foi os seus irmãos que o mandaram para o Egito, mas sim o próprio Deus, que o fez como uma espécie de pai para o faraó, o colocando como responsável pela sua casa e por todo o Egito. Com os olhos marejados de lágrimas, ele ordenará que tragam Israel até ele. Ele pedirá para que os irmãos corram de volta para Canaã e digam ao pai que o seu filho José mandou dizer que ele está vivo e que agora é governador de todo o Egito. Além disso, pedirá para que Israel venha o mais rápido que puder e que fique com ele no Egito. José ainda declarará que irá cuidar de todos eles, inclusive de seus irmãos, e dará tudo o que eles precisam e que nada irá faltar daqui em diante. Após isso, os homens, ainda surpresos por todos os ocorridos, correrão novamente para o acampamento. Lá eles encontrarão Israel. Israel ficará chocado e estranhará a situação. Assim, ele questionará o motivo dos filhos estarem com uma expressão tão estranha. Em seguida, ele indagará se algo sério aconteceu e o que eles precisam dizer. Judá afirmará então neste momento que José não está morto como eles imaginavam, relembrando que quando trouxeram a túnica cheia de sangue era para que Israel pensasse que José tinha falecido em decorrência a um animal. Sem muitas delongas, Judá acrescentará que eles venderam José como escravo anos atrás. Sem acreditar na verdade, o patriarca da família começará a passar muito mal diante da notícia, dizendo que eles decidiram esconder a verdade por medo. Em seguida, os irmãos admitirão que agora decidiram contar tudo, pois José acabou sobrevivendo e se tornou o grande governador de todo o Egito. Israel quase desmaiará ao descobrir a verdade, mas receberá apoio de Ruben, que afirmará que o irmão está vivo e mandou buscá-lo. Todos os descendentes, então, ficarão chocados com o desespero do pai, que começará a passar mal. Ele conseguirá se recuperar posteriormente e continuará muito emocionado ao finalmente descobrir que seu herdeiro favorito está mais vivo do que nunca.
Contente e muito feliz, e até mesmo um pouco chocado, ele pedirá para que seja levado até o Egito, para que assim possa ver José novamente antes de deixar esta vida. Após isso, o reencontro de pai e filho será emocionante. Israel, após uma longa caminhada, chegará ao Egito e José terá feito um grande banquete para recepcionar o seu pai. Assim, finalmente os dois se encontrarão. Mas quem tentará estragar tudo será Lúcifer. Porém, o maldoso se dará muito mal. O coisa ruim usará um último truque no final da novela. O vilão tentará estragar toda a comemoração de José, que dará em homenagem ao pai, mas será impedido por Miguel e Gabriel. Os anjos do Senhor dirão que o coisa ruim jamais conseguirá ser vitorioso. Lúcifer, que estará observando a festa de longe, na intenção de se passar por um servo de Israel, caminhará em direção à comemoração, mas acabará sendo parado por Miguel e Gabriel. O maligno, ao ver os anjos, dirá que eles sabem muito bem que não conseguirão proteger para sempre o escolhido de Deus. Mas os anjos do Senhor dirão que ele sabe muito bem que nunca poderá fazer nada contra José e que ele sempre irá perder. Cínico, o coisa ruim dirá que topa entrar para perder se houver algum divertimento ao longo de sua batalha. Os anjos em seguida caminharão em direção ao inimigo que baterá em retirada, e em seguida José acabará abraçando o seu pai. Os dois então conseguirão comemorar o seu reencontro. Emocionados, pai e filho finalmente ficarão juntos. Mas José não terá somente a felicidade de reencontrar os seus familiares. Isso porque, após ter dado a liberdade para Abumani, o escolhido de Deus ficará surpreso com o retorno de seu grande amigo. Depois de deixar o Egito para trás, ele retornará para as terras faraônicas para deixar José muito feliz com o seu retorno. Ele comparecerá à festa que o escolhido de Deus oferecerá em homenagem a Israel, ao lado de sua mulher e de um filho. Os grandes amigos acabarão colocando o papo em dia e Abumani acabará revelando que completou a sua família. Ele então apresentará a sua esposa e o seu filho ao escolhido de Deus. José ficará extremamente feliz por ver que seu amigo está bem, pois sentiu muito sua falta. Os dois então comemorarão que estão juntos novamente. José também apresentará Abumani para seus familiares e dirá que o rapaz foi como uma família para ele durante todos os anos que passou no Egito. Enquanto isso, Seche finalmente conseguirá resolver o mistério sobre a Pepe e colocará um fim nas tramóias do vilão de uma vez por todas. O soberano do Egito, que passou por poucas e boas durante o seu reinado, graças às tramóias do maldoso, ficará chocado ao descobrir que durante todo esse tempo existia um espião bem debaixo de seu nariz, ou melhor, bem ao seu lado. Isso porque Seche, ao tentar resgatar a primeira esposa real, acabará descobrindo que o responsável pelas tramóias é ninguém menos, ninguém mais do que a própria Merianate, a primeira esposa real que estará por trás de seu próprio sequestro, acabará se revelando uma grande vilã. Mas antes disso, os mau caráteres ainda colocarão Camecha contra o Horus Vivo. Isso porque sequestrarão a mulher e a colocarão no meio do deserto vestindo a armadura de Apepe. De longe, Seche acreditará de que se trata de um inimigo, mas ao se aproximar, verá que é Camecha. Antes de ver que a mulher não é a real traidora, Seche ainda ameaçará. No entanto, voltará atrás ao perceber que ela foi amarrada e usada como uma espécie de armadilha. No entanto,
Posteriormente a isso, Merianate, que foi responsável pelas mortes no palácio, acabará sendo desmascarada por Sete ao tentar servir um vinho envenenado para o homem, e assim ela terá o fim que merece. Mas Sete ainda ficará cara a cara com a Pepe. O homem que terá seu rosto finalmente revelado entrará em uma dura batalha com o faraó e acabará saindo como perdedor. Enquanto isso, quem também fará uma grande revelação será Meritre. A mulher finalmente mostrará que seus tratamentos de beleza deram muito certo, assim ela arrancará o seu véu e se verá livre de todas as suas verrugas. Assim, ela se mostrará perfeitamente bela a Pentéferes, que se surpreenderá com a exuberância de sua mulher. Meritre, que sempre foi muito humilhada pelo marido por conta de sua aparência, acabará dando uma grande reviravolta em sua vida e assim deixará Pentéferes completamente apaixonada por ela. Após passar por muitos tratamentos estéticos, ela finalmente se verá livre de todas as verrugas de seu rosto, e assim acabará se mostrando completamente bela para Pentéferes. O homem ficará boquiaberto e em seguida pedirá perdão para ela por todo o mal que lhe causou durante o casamento. A mulher então, que a esta altura já terá o perdoado, mais uma vez deixará isto claro, e os dois acabarão tendo seu final feliz. Outros personagens terão também um final feliz. Por exemplo, Tamar, que acabará se recuperando de seu passado tenebroso ao ficar ao lado de Judá. É válido lembrar que Gênesis foi uma grande empreitada da Rede Record de TV. As palavras da Bíblia foram eternizadas em uma novela. Após contar a história do fim dos tempos, a emissora contou e exibiu a saga da origem de toda a humanidade. Para isso, não faltou investimentos. Com mais de 250 atores, Gênesis contou com o maior elenco das telenovelas brasileiras. Os atores então se revezaram em uma narrativa dividida em 7 fases: a criação, o dilúvio, a Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Abraão, Jacó e José. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Já conheciam essas passagens citadas? O que acharam do final da novela? Além disso, gostaram que José perdoou os seus irmãos? Gostaram do reencontro de pai e filho? E Lúcifer? O que acharam do maldoso ser expulso pelos anjos? Além disso, já esperavam que Merianate era uma das traidoras? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.